Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre topologia. Por quê? Porque é um tema legal e eu estava com vontade de falar sobre isso. E vocês vão entender mais pra frente por quê também. Mas existem alguns tópicos bem legais que ajudam a gente a entender o porquê a topologia é uma área tão importante da matemática. Então, para isso, eu queria conversar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de superfícies, né, de volumes que existem por aí. Então a gente sabe, quando a gente estuda matemática, a gente estuda as coisas em diversos tipos de superfície. A gente estuda propriedades de círculos, de esferas, de cubos, tudo isso. E uma das propriedades que normalmente a gente quer definir nesse tipo de superfície é se ela tem uma área interna ou uma área externa. Tá? Então você quer definir o que é o dentro e o que é o fora, ou qual que é o lado daquela superfície, por causa de uma superfície em duas dimensões. Então, para isso, a gente quer primeiro começar a entender que existe uma coisa que é chamado o vetor normal. Esse é um vetor que ajuda a gente a entender de que lado a gente está falando de uma superfície. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui um plano. Um vetor normal seria um vetor que aponta para fora assim. E aqui a gente está definindo qual que é o lado que a gente está apontando para fora. Então aqui eu posso agora falar que o lado que acompanha esse vetor, por exemplo, é para cima. Então vocês veem que se agora eu mover esse vetor para cá, o lado para cima que ele continua apontando é o mesmo. Se eu mover esse vetor para cá, ele continua apontando para o mesmo lado. Se ele continua para cá, ele é o mesmo lado. Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente está então definindo que esse vetor, essa superfície, consegue definir para a gente o que é um para cima e o que é para baixo. Então, para poder mostrar para isso, eu queria mostrar para vocês aqui isso. Então aqui, ó, vamos imaginar aqui que esse papelzinho aqui que está na minha mão aqui, ele é, deixa eu tirar só meu iPad. Ele é uma superfície, por exemplo, aqui, aqui uma esferinha, um, um, um cilindro aqui que está fechado. Agora, se eu pegar e eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma linha por todo esse bicho aqui e a gente vai ver o que acontece. Eu vou traçar aqui essa linha, eu vou indo, tô traçando a linha, sem tirar a caneta do lugar, tá aqui. Então agora quando eu abro, vocês vão ver aqui que um lado está inteiro não marcado e o outro lado está inteiro marcado. Então esse cilindro aqui que eu fiz no papel, ele tinha uma definição bem clara do que era para cima, para baixo. A gente consegue falar qual que é a área de um lado, qual que é a área do outro. Só que, vamos pegar um outro papel aqui. Só que em vez de fazer isso aqui agora, eu vou pegar e vou fazer uma torçãozinha aqui no papel. Então, em vez de fechar assim, da maneira que eu tinha fechado antes, eu vou inverter assim. E agora, o que acontece? Agora, se eu for tentar traçar esse mesmo desenho aqui nesse papel, vou traçando aqui, é muito difícil, aqui, continuar aqui, continuar aqui, continua aqui, continua aqui, continua aqui, continua aqui, nossa, aqui, terminei. Então agora que eu terminei esse desenho complicado aqui, se eu for mostrar para vocês aqui agora, um lado está riscado e o outro lado está riscado também. Então quando eu fiz essa torção aqui, essa superfície que a gente passou aqui até agora, ela parou de ter uma definição do que era um lado e o que era o outro. Ela passou a não ter mais lado. Ela passou a não conseguir mais indicar o que é um lado e outro. É uma superfície que tem um lado só, diferente do cilindro que eu tinha feito aqui, que tinha dois lados. Esse aqui passa a ter um lado. Esse desenho que eu fiz aqui é uma coisa bem conhecida na
matemática, que ela é chamada a faixa de Möbius. Então, a faixa de Möbius, que é essa coisa aí, ela é uma estrutura que, apesar dela parecer ter dois lados, a gente vê que ela só tem um lado. Você não consegue traçar um, é, um, um vetor normal nela, né? Porque se você tiver aqui a faixa de Möbius aqui, então vamos imaginar aqui que está a faixa, aqui tem a curva e aqui volta, tal. Quando eu fizer um vetor aqui para fora, se eu der uma volta na faixa, quando ele voltar para dentro, quando ele voltar para o ponto de origem, ele vai estar apontando para o outro lado. Então ele não vai ter mais uma definição de um lado. Então a cada volta que você dá, ele passa a apontar para o outro lado. Então você tem que dar duas voltas para ele voltar para o mesmo lado, para ser igual. Então a faixa de Möbius mostra que a gente consegue construir coisas em duas dimensões que não tem uma definição de um lado, não tem um lado só. E a mesma coisa vale para três dimensões. E a mesma coisa vale se o objeto tiver três dimensões. Por exemplo, em três dimensões, a gente tem esse objeto aqui, que é chamada a garrafa de Klein, que é um objeto muito louco, que basicamente é um tubo que você passa por dentro, e ele é um... Se você tentar calcular o volume desse bicho aqui, você vai ver que ele não tem volume. Ele não tem uma definição exata do que é dentro e fora. Então ele não é um objeto que você consegue guardar. Você não poderia. Ele não tem um volume interno. É um objeto em três dimensões que todos os lados são dentro e fora dele ao mesmo tempo. Que é uma coisa muito louca, porque a gente não pensa nisso no dia a dia, né? Que existem objetos que não necessariamente ter um lado de dentro ou um lado de fora, é uma definição natural dos objetos. Alguns objetos só têm a definição do que é dentro e fora. E isso aumenta mais em quanto mais dimensões. Você começa a ter várias maneiras de criar esse tipo de objeto que tem esse tipo de característica, como a faixa de Möbius e a garrafa de Klein. Então, são objetos que eles não existem esse vetor normal que te permita definir precisamente o que é para dentro e para fora. Isso é muito louco, né? Essa é uma das coisas mais malucas da topologia. Por que eu estou falando disso? Porque quando você pensa em objetos comuns, quando você pensa numa esfera, num cubo, numa pessoa, todos nós temos um volume, todos nós temos... essas coisas têm uma coisa que compõe o que é o dentro e o que é fora deles. Todas essas coisas não são vazias, igual é uma garrafa de Klein, por exemplo. E isso é engraçado porque mostra que a gente, de certa maneira, também não é algo vazio. A gente tem coisas dentro da gente, a gente tem outras coisas dentro da gente que compõem essa pessoa. E eu tenho reparado nos últimos dias aqui, eu comecei a falar disso, eu comecei a pensar nesse negócio da faixa de Möbius hoje, porque eu postei um vídeo esse final de semana reagindo a um vídeo do Gustavo Gaiofato, meu grande amigo lá do canal História Cabeluda. E muita gente veio falar, não, você devia se restringir a falar de física, você devia se restringir a só falar daquilo que você teoricamente criou o seu canal para. E a gente tem que entender que eu criei esse canal quase 8 anos atrás. Eu estava numa outra fase da vida, eu era outra pessoa, e morando em outro país, uma situação completamente diferente. E é importante a gente entender, então, que diferente daquela pessoa que eu quero naquela época, hoje em dia eu tenho outros gostos. Obviamente eu ainda amo física, eu ainda amo matemática, mas eu não sou somente composto de matemática, eu não sou vazio, eu não sou uma garrafa de Klein que só tem matemática e física dentro dele. Eu tenho outras coisas dentro de mim, gente. E eu quero falar de outras coisas também. Então, assim, é difícil você falar assim, mas eu sou um homem negro, eu sou um homem não heterossexual. Então, existem outras coisas na minha vida que me afetam também. E muitos motivos de eu ter ficado muito tempo sem postar vídeo aqui no canal foi porque eu me sentia que aqui
eu não conseguia ser quem eu era, eu não conseguia falar sobre todas as coisas que eu gosto, ou todas as coisas que me interessam. E, e a minha decisão de voltar a produzir vídeo fosse que eu não ia me esconder mais de mostrar todas essas facetas que eu tenho, que eu sou um cidadão bastante político, que eu tenho diversas outras lutas, que eu tenho outras coisas além da física e da matemática. Óbvio que eu vou continuar falando de física e matemática, é claro, a maior parte dos vídeos vão continuar sendo sobre isso. Mas existem outras coisas que eu quero falar também. Eu quero falar sobre política, eu quero falar sobre economia, eu quero falar um pouco sobre história, eu quero falar sobre abolicionismo, eu quero falar sobre todas essas coisas. Porque eu sou esse ser complexo que tem diversas características dentro dele. Então eu não sou vazio, eu não sou uma garrafa de Klein, que agora vocês sabem o que é. Então, é, é chato quando eu tento falar de outras coisas e todo mundo fica, não, você devia se restringir à física. Porque isso, de novo, eu sou físico. Mas a física hoje em dia é uma parte pequena da minha vida. Dados é muito mais importante, política é muito importante também, tudo. Então são todas as coisas que eu quero trazer aqui para poder discutir sobre isso, porque são coisas que me motivam, que me interessam, que me dão gosto. E a gente tem que entender que esse não é um canal de física, é um canal de um físico. E a maneira que um físico vê o mundo. Então é diferente. A gente não. Física, obviamente, como eu falei, sempre vai ser uma parte muito importante, mas nunca vai ser a única coisa só sobre isso. Então vocês vão ver outras coisas e algumas horas vocês vão ver opiniões que talvez vocês discordem. Vocês vão ver coisas que vocês discordam. Mas o que eu garanto é que tudo que eu faço sempre foi estudado, sempre foi. Eu nunca estou dando uma opinião leve, que eu não pensei, estudei, li, refleti, consultei autores, conversei com outras pessoas. Isso pode ser, de novo, sobre política, sobre comunismo, sobre estudos raciais, todas são coisas que não vêm de uma maneira leve, entendeu? Então é isso, assim. Eu comecei falando de topologia porque eu queria falar isso para vocês, tá bom? Então, aqui, só para poder deixar claro o que a gente vai vir nos próximos dias aí, tá bom? Então ficamos por aqui. Beijão, tchau.